Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso curso de rosa. Vamos trabalhar aqui nessa parte mais uma tela, tá? E eu vou tentar trabalhar bem passo a passo aí com vocês para que a gente consiga todo mundo um bom resultado. Primeiro você vai precisar de uma paleta, de preferência que não seja branca, e depois você vai precisar das cores, tá? Então eu vou começar a colocar as cores aqui. E eu vou começar pelo verde esmeralda. Então comecem a anotar aí as cores que vocês vão precisar. Verde esmeralda. Coloquem aí alizarim, carmim ou magenta, pode ser qualquer dessas opções. Amarelo de cádmio, amarelo ocre ou amarelo indiano, tá? Também pode ser essas opções. Eu vou usar o cádmio, que é o que eu tenho mais aqui, mas vocês poderiam usar as outras opções que eu falei. A tela já está queimada, beleza? Mas eu vou fazer de novo a queima para que ela fique molhadinha. Se você tiver com a tela em branco, você não vai precisar repetir o processo. Por que não vai? Porque a tela já vai estar queimada. Não é isso? Então vou pegar aqui o diluente. Esse aqui é da marca EcoSolve, tá? Eu não aconselho, beleza? Eu estou usando ele porque o meu da Cofix acabou, mas ele tem um cheiro muito forte e eu não estou achando muito legal não, tá? O melhor que tem é essa aqui, ó, Diluente Eco, difícil de encontrar, né? Mas se você puder, dê essa preferência, tá? Se for possível. Se não for, vá para um local ventilado, ou algo desse tipo, mas dê preferência a essa marca que eu falei, que é o Diluente Eco. Então eu coloquei aqui um pouco do amarelo indiano, fiz aqui esse suco de maracujá, e vou aplicar novamente aqui, que é para poder... Eu estou aplicando novamente porque ele está totalmente seco, eu preciso dele um pouquinho molhado. Agora, se você está com a tela em branco e você aplica o milho, você não precisa repetir o processo, tá? Com esse mesmo pincel que eu estou aplicando o milho, eu também vou fazer o esboço. Se liga no passo a passo do esboço, porque o teu sucesso depende também da qualidade desse esboço, tá? Eu dizia a vocês, quando eu pintava com esse diluente aqui, ó, eu sentia um pouco de náusea, né? A náusea é um certo enjoo, alguma coisa desse tipo. Quando eu comecei a pintar com diluente eco, isso acabou. Eu já não tinha mais. E agora eu estou pintando com esse diluente eco, ou EcoSolve de novo, e voltei a sentir um pouquinho de náusea, porque o cheiro dele é muito forte. Então, não é muito forte, mas é mais forte. Então, o que é que eu fiz? Eu abri bem a sala e liguei o ventilador para poder evitar esse cheiro, tá? Então, é o seguinte, ó, como eu molhei novamente, percebeu que não fez muita diferença, mas eu fiz isso para poder ter facilidade para apagar. Então, eu coloquei aqui o amarelo indiano, que foi o mesmo que eu usei para o desenho, e agora eu vou trabalhar a parte de composição. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa que você vai fazer é um círculo, um oval, ó, passando aqui e passando aqui embaixo. Então, esse aqui é o formato oval ou circular. Então, nós optamos, como a tela é retangular, por um formato oval, tá? Então aí vocês estão observando todo o oval, está todo dentro do campo de visão de vocês. Agora a gente vai trabalhar a composição, beleza? O vaso, ele não pode ficar no meio, então a gente vai trabalhar o vaso um pouco para a direita, ou para a esquerda. Inicialmente você não vai fazer vaso, você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer um retângulo. Você vai fazer um retângulo, não faz vaso, tá?
faz um retângulo. Você não precisa fazer flores. Não, vou baixar aqui um pouquinho o retângulo, porque ele está um pouco mais aqui para baixo. E você não precisa fazer flores. Você pode fazer, ó, eu vou logo separar o vaso aqui, porque ele vai ter uma forma aqui em cima e outra aqui embaixo. Então eu vou aqui, ó, não vou fazer flores. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do vermelho, eu vou acrescentar aqui no amarelo. Vou diluir, vou pegar o diluente, eu vou bater aqui, porque eu já quero marcar os locais das flores. Então vai ter uma flor aqui, vai ter uma flor. Perceba que a flor é menor e perceba que eu faço ela meio quadradinha, ó, não precisa dar o formato circular. Vai ter uma flor aqui e vai ter uma flor aqui. Essa eu dei o formato de retângulo mais ainda, porque ela está virada para o lado de cá. Ela está virada para cá, ó. Certo? Essas duas estão de frente e essa está virada de lado. Eu coloquei ela com formato mais retangular. Então vai ter uma aqui também. E agora a gente vai colocar uma sequência de flores maior. Então vai ter uma aqui retangular. Por que retangular? Porque ela vai estar virada para baixo. Aqui eu vou ter uma mais quadradinha. Eu vou desalinhar para não ficar tão alinhada. Eu vou baixar ela um pouco. Então eu vou botar ela aqui. Aqui eu vou ter outra retangular, ó. Esse retângulo quer dizer que ela está virada para cima, beleza? Depois eu vou ter outra quadradinha aqui. Por que quadradinha? Porque ela está virada, está de frente, beleza? Eu vou ter outra aqui. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos botar aqui uma de frente, bem com os 4 lados iguais, e outra retangular, dizendo que ela está para baixo, tá? Então veja como é que foi aí o esboço que a gente fez inicialmente, e vamos também trabalhar uma sobre a mesa. Na referência, a da mesa está aqui, mas a gente vai ocupar esse espaço aqui, eu acho bem melhor, então a gente vai jogar ela aqui. Professor, vai ficar 12, não tem problema, passou de 5 ou de 7, já pode ser par, tá? Ou então você pode trabalhar mais uma pequenininha aqui, ó. Beleza? Já que você quer número ímpar, então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora vamos trabalhar o vaso, presta atenção. Você vai passar uma linha no centro do vaso, no centro, calcula logo os dois lados para ver se está no centro mesmo. Ó, aqui está o retângulo, daqui para cima ele tem um formato, daqui para baixo ele tem outro formato. Então vou puxar ele aqui fora, essa mesma distância daqui para cá, eu vou repetir do outro lado. Eu vou pegar aqui, mas essa aqui até no olho dá para a gente fazer. Vamos só dar uma acendidazinha aqui, que é para poder ficar mais visível. Ó, daqui para cá, distâncias iguais, daqui para cá e daqui para cá. Pronto. Não se preocupe muito em fazer curva, você pode fazer isso, ó. Puxa para aqui e puxa para aqui. Aqui você vai encurtar um pouquinho, ó. Essa mesma distância que você fez para o lado esquerdo, você vai repetir do lado direito. Aqui. Aí pode até fazer linha reta, tá? Você pode puxar para cá e essa daqui para cá. Pronto. Esse vaso aqui você pode, ó, tocar aqui, pega aqui, ó, marca lá do outro lado e faz ele um pouquinho aberto assim, ó. Pronto, o lado de cá não aparece que está coberto. Agora você pode dar um movimento circular a ele. Agora você pode fazer isso também na base. Você pode jogar, ó, um movimento aqui, outro aqui. Deixa eu pegar um pincel menor
para trabalhar essa parte da base. E aqui você pode jogar um elipse, ó, que vai e volta. E aqui você termina a base do seu vaso. Essa parte do esboço é uma das mais importantes, tá? Ela é uma das mais importantes porque se ela ficar errada, praticamente todo o quadro vai sair errado. Agora vamos tentar brincar de sombra e luz, tá? Eu acho esse método muito eficiente e ele já começa a trabalhar a parte do quadro. Professor, como é que se brinca de sombra e luz? É o seguinte, ó, você pega aqui o vermelho e o verde. Aí você molha, deixa ele bem molhado. Verde e vermelho. Professor, não tem um esmeralda, bota VCE, tá? Não tem uma alizarim, bota magenta, bota carmim, bota algum verde escuro que você tem aí. Agora vamos brincar de sombra e luz, tá? Esse ciclo aqui, ó, eu já vou jogar esse lado de cá. Isso aqui já, eu estou dizendo que aqui já é a sombra dela. Então eu vou começar a brincar de sombra e luz. Essa daqui está na sombra, não tem quase luz, e você faz isso aqui, ó. Preenche ela quase toda. Por quê? Porque ela está virada para o lado da sombra. Essa não está totalmente, essa está só essa partezinha aqui. Essa sombra ficou só no meio. Ela está um pouco virada para frente, mas ela também tem um pouquinho de sombra aqui do lado de cá. E isso é verde com vermelho, tá? Ó, bota um pouco de sombra aqui. E aqui essa está virada para o lado e essa está para frente. Beleza? Essa daqui também tem um pouco de sombra. Como é que você fez essa sombra, professor? Verde com vermelho, somente. Só que a tinta está bem molhadinha, como se fosse uma laminha, ó. Como se fosse uma laminha suja. Como se eu estivesse pintando, brincando com aquarela, tá? Essa daqui, ela está um pouco enfiada por trás das folhas. Então, ela já vai ter uma sombra maior, porque vai ter folhas por cima dela. Ela está enfiada no cacho. Beleza? Então, ó, vou dar uma espalhadinha aqui. Eu estou brincando de sombra e luz. Você tem que aprender a brincar de sombra e luz, tá? Eu vou aproveitar essa que está aqui em cima da mesa e também já vou dar uma escurecida do lado de cá nela. Eu agora vou pegar essas outras. Essa daqui está bem na sombra. Então, eu já vou dar uma escurecida nela na parte da sombra, tá? Vamos brincar de sombra e luz agora. Vamos começar a soltar verde com vermelho, independente da cor da flor, tá? Se a flor vai ser amarela, se a flor vai ser branca, se a flor vai ser vermelha. Vamos logo definir a parte de sombra e a parte de luz. E eu já vou soltar um pouquinho aqui na borda. Não se preocupe, a flor ela vai aparecer de forma natural, tá? Vou jogar também um pouquinho aqui no miolo, que é a parte mais profunda, tem um pouquinho de sombra. Aqui eu também vou jogar um pouco de sombra aqui. Lembre-se que a tinta tem que estar bem diluída, não faça diferente do que eu estou falando. Porque o que acontece? Tem gente que diz, professor, eu fiz, mas não deu certo. Você falou, mas não deu certo. Só que a pessoa não fez do jeito que eu falei. Ele fez, viu, mas fez diferente. Beleza? Aí não deu certo. Aí pergunta, por que não deu certo? Você seguiu o passo a passo que foi dado? Você fez realmente o que foi dito, do jeito que foi dito, né? Se você seguir, você vai ter um bom resultado. Esse pincel 14 da Castelo, que eu falei, muito bom. Estou usando bastante ele nas aulas, nas lives, em todo lugar, porque ele realmente está me ajudando muito. Ó, aqui ele está virado para a luz, só vai ter um pouco de sombra aqui na base. E esse aqui só vai ter um pouco de sombra aqui no miolo e pronto. Agora eu vou para a parte do vaso. Esse vaso, ele é azul. Ele é um azul escuro, então eu não tenho como optar pelo verde. Como ele é azul,
eu vou usar o azul ultramar para pintar o vaso. Coloquei aí um pouco de azul ultramar, só que eu não vou usar azul ultramar puro, eu vou pegar azul ultramar, vou colocar vermelho nele e não vou botar amarelo porque ele é escuro, vou botar um pouquinho de verde. Então o amarelo vai entrar pelo verde, tá? Já que o verde é a mistura do azul com o amarelo. Vou molhar lá no diluente, vou molhar. Lembre-se que foi vermelho, verde e azul. E agora eu vou dar uma cor aqui no vaso. Se eu jogar só azul no vaso, ele não vai conversar com o restante da paisagem. Se você não jogar verde, se você não jogar vermelho, ele vai ficar uma coisa solta, como se tivesse em outra atmosfera. Ele não vai acompanhar a atmosfera do espaço. O que é atmosfera, professor? A atmosfera é como se fosse mostrando que tudo está dentro daquele ambiente. Se você pinta uma coisa que não dá a sensação de que ela está no ambiente, então fica como se ela fosse uma montagem, como se você tivesse colocado ela depois, porque as cores dela não estão conversando com as cores do ambiente. E isso não é legal, tá? Isso não é legal. Continuo usando o pincel 14 da marca Castelo, que é a marca que a gente tem aqui para vender, tá? É só você fazer o seu pedido, avisar o professor que você quer fazer sua compra, que você vai ter esses pincéis. Bem mais barato do que a Tigre e bem mais barato do que a Condor. E a qualidade, professor? Não vou dizer que é melhor, tá? Também não é pior. Não deixa a desejar. Beleza? Tigre é muito bom, Condor é muito bom, mas são caros. E esse aqui é muito bom também e é barato. Então, veja aí o que é melhor para você, né? Você pode economizar até R$ 30 em um único pincel. Imagina o valor, né? Você economizar R$ 30 só em um, imagina nos outros. Bom, galera, então as flores aqui, elas vão variar de cor. Você pode botar a cor que você quiser, na verdade é essa, tá? Você pode colocar rosas vermelhas, rosas amarelas, só que você vai ter que ter um cuidado legal. Qual é o cuidado? Você tem que se ligar na vibração das cores, ou seja, se você joga uma amarela aqui, você tem que jogar uma amarela aqui e uma amarela aqui. Por quê? Porque a amarela tem muita luz. Se você joga uma branca aqui, você tem que jogar uma branca aqui, uma branca aqui ou aqui, ó. Tem que jogar sempre em forma triangular, tá? Para poder dar equilíbrio. Nunca de forma quadrada, sempre de forma triangular. Ou você faz tudo claro, ou você faz tudo escuro, ou você distribui bem os claros e o escuro. A realidade é que você também tem que se ligar na composição das cores. Não é só no desenho, não. Existe a composição também das cores, tá? Cor também tem composição. Bom, eu não vou me preocupar em jogar branco agora e eu quero as flores voltando para um tom rosado e amarelado, como se fosse um salmão, tá? Então não vou jogar salmão, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar o amarelo e vou dar um toquezinho de vermelho. Eu vou trabalhar com um tom levemente alaranjado. Esse alaranjado depois pode ir para um branco, pode ir para um amarelo, pode ir para um salmão, tanto faz. Por quê? Porque na composição dele tem vermelho e tem amarelo, tá? Então ele pode optar para um tom rosado, tanto faz. Eu agora vou botar bastante diluente aqui, muito diluente, até ele ficar quase ou praticamente escorrendo na paleta. Ele não está escorrendo, mas está quase. Então vou limpar o pincel no pano para tirar o excesso e vou jogar uma cor levemente mais clara do lado de cá. Pode bater um pouquinho aqui no azul, pode invadir sem medo. E você vai pintar essa parte aqui mais clara do que a parte do miolo, que é essa parte mais escura. Joga uma cor mais clara. Eu vou diluir um pouco mais, eu acho que a diluição ainda não ficou boa. Estou diluindo, estou colocando mais diluente. Eu estou como se estivesse aquarelando, tá? É como se eu estivesse usando a técnica de aquarela no óleo.
Então eu sigo primeiro um mapeamento aquarelado para só depois trabalhar as camadas mais gordas. Então sigo para uma camadinha mais magrinha e depois eu vou para a camada mais gorda. Então, ó, já trabalhando aí um pouco de luz e sombra. Isso aqui eu posso puxar para o salmão, posso puxar para o amarelo, posso puxar para o branco, posso puxar para o rosa. Por quê? Porque as cores que tem no rosa, no salmão, no branco, no amarelo são as mesmas, tá? Daqui só não seria legal se você puxasse para flores violetas, né? Mas mesmo assim ainda dá, porque tem o vermelho, né? Eu acho só uma flor roxa que não seria legal. Pode cobrir o marrom com o amarelo que não vai clarear, ele vai ficar mais escuro, tá? Essa parte mais amarelada eu já estou dizendo ao meu cliente, ou desculpa, ao meu espectador, que essa parte mais clara é a parte que vai ter mais luz. E essa parte mais escura é a parte que vai ter mais sombra. Você quer se tornar um grande artista de flores e tal, pode seguir esse padrão aí que eu estou passando para você, sem se preocupar com pétalazinha. Não se preocupe com pétala, com direção de pétalas, tá? Pode seguir esse caminho que eu estou dando a você, sem medo nenhum de ser feliz, que você vai se tornar um grande artista de flores, sem medo, tá? Não se preocupe com pétalas, não se preocupe com cor, pode seguir nesse processo que eu estou dizendo a você. Você vai ver isso na prática, né? Você vai ver a beleza que esse quadro vai se tornar. E isso é a prova maior do quanto essa técnica é boa, tá? É uma técnica muito boa. Eu já posso pegar o amarelo, esse amarelo diluído e cobrir um pouquinho o marrom, ó. Nem se preocupe que ele não vai clarear, tá? Porque ele tem uma base escura. Tá vendo aí? Beleza? Agora eu vou marcar a parte da mesa. Eu vou marcar uma mesa aqui, só que eu não marco o resto. Eu faço isso, ó. Pego o meu dedo, coloco aqui na linha e o pincel na risca e faço isso. Marco aqui. Tá vendo aí? Marco aqui. Não segue sem marcar. Pode até encostar embaixo, no próprio cavalete, ó. A mão tá na linha e o pincel tá topando no cavalete, ó, e marca aqui. Então depois de marcar, você liga um ponto a outro, para você não fazer a mesa torta, beleza? Olha aí a mesa. Agora eu vou para as folhas. Não precisa fazer folha. Você pega aqui, ó, o verde esmeralda, bota bastante alizarin nele e amarelo de cádmio. Vermelho, verde e amarelo. Não tenha pirangagem no vermelho, tá? Senão teu quadro não vai dar harmonia. O teu verde vai ficar chiclete e não vai dar harmonia com o quadro. Então, verde, vermelho e amarelo. Não economize no vermelho, não tenha medo do vermelho. Vem aqui, ó, entre a flor, com a tinta bem diluída, você começa a trabalhar. Ah, ficou muito marrom, professor. Besteira, pega um pouquinho mais de verde e um pouquinho de amarelo. Aí você já não toca tanto no vermelho. Pronto, agora chegou na cor que eu queria, tá? E aí eu venho, ó, batendo um pouquinho nas flores, invadindo um pouco as flores, invadindo um pouquinho do vaso, invadindo um pouco de tudo. Lembre-se que a tinta tá bem molhada, tá? Ela tá bem molhada. E aí eu vou, ó, pode invadir um pouquinho as flores. Inclusive essa daqui, ela tá por dentro, então, ó, eu vou até já fazer algumas folhas passando na frente dela.
ela vai ficar por dentro das folhas, ela não vai aparecer muito bem. O vaso também vai ser invadido por aqui por cima, ó. Eu já posso invadir. E eu estou molhando bem, tá? Perceba que está tudo dentro da composição proposta pela gente, né? A proposta que fizemos. Eu já vou entrar por aqui, ó. Posso também colocar uma folha por aqui e vou descendo, colocando outras folhas. Pode vir até a linha, ó. Tá vendo aqui que eu encostei na linha, mas não sobrepasse, tá? Não passe a linha, não passe. Não é aconselhável que você ultrapasse. Se você ultrapassar, ultrapasse nesses pontos aqui, mas ultrapasse pouco. Beleza? Ultrapasse pouco, não vá muito longe. Ok? Para o quadro não ficar quadrado, tá? Evite que o seu quadro fique quadrado. Então, eu nem vou invadir muito por aqui. Vou descer um pouco por aqui por baixo. Olha o formato, sempre ligado nele, tá? Para não fazer o quadro ficar quadrado. O quadro tem que ficar com formato redondinho. Essa é uma grande oportunidade que vocês estão tendo aí de evoluir na pintura de flores com uma base, né? Uma base bem legal. Então não percam essa oportunidade. Nem deixe de estudar, né? Olha, a flor foi até o limite aqui, ó, da linha, então não vou sobressair muito para manter. Aqui já pode sair, ó, porque aqui o círculo foi um pouco mais lá fora. Aí eu já vou sair um pouco mais. Ó, aqui saiu, eu posso vir aqui, ó. Então o vaso ele vai ficar nessa posição aí. Agora a gente vai trabalhar o fundo e a mesa. Professor, e agora? Como é que eu faço o fundo? Faz o seguinte, eu pego um pincel maior, quadrado, e você tem aqui verde e tons claros. Então trabalha o fundo mais escuro, mas você vai inverter. Se a luz está vindo da esquerda, o fundo vai ser ao contrário. A esquerda vai ser escuro e a parte do escuro vai ficar perto do claro. Então vai ficar ó, escuro, claro, escuro, claro. Então vai ficar um pouco mais claro aqui, um pouco mais escuro aqui. Então você vai inverter, tá? Você vai inverter a luz e a sombra no fundo, como se uma luz viesse, batesse nas flores, só que em vez de clarear o lado de cá, ele clareou aqui atrás. Ó. Imagina uma lanterna que entra, só que ela passou e clareou aqui, ela não bateu nessa parte aqui. Porque essa parte escura, ela vai valorizar a luz. E essa parte clara vai valorizar a sombra. Então, a sombra vai ser valorizada pela luz e a luz vai ser valorizada pela sombra. Por isso que a gente inverte a parte do fundo, tá? Mesmo não fazendo muito sentido, mas pintura é composição. Então, a gente vai compor isso para poder dar mais sentido e dar mais valor aos nossos objetos. Beleza? Agora, na hora de fazer a cor, eu vou diluir bem. Eu vou pegar aqui, ó, vou trabalhar o vermelho com o verde e o amarelo. Eu vou jogar um pouco delas. Só que eu tenho folhas amarelas, flores claras, então eu não vou jogar um fundo claro, eu vou jogar um fundo escuro. A cor mais escura que eu tenho aqui é o vermelho e o verde. Então eu vou usar mais vermelho e verde do que amarelo, tá? E aí eu vou trabalhar uns tons de marrom. Vou pegar aqui, ó, bem diluído e vou trabalhar aqui no fundo. Então vou correr aqui para terminar logo esse fundo.
Esse fundo escuro, ele vai valorizar tudo que tiver na frente dele. Pode aplicá-lo bem molhado, tá? Bem molhado mesmo, para não demorar muito a secar. Não deixa nada amarelo, tá? Toda essa parte da queima vai ter que sumir. Você vai ter que invadir um pouco para apagar toda essa faixa da queima, que é esse amarelo mais claro. Essa segunda camada, ela tem que vir cobrindo toda a queima, tá? A queima vai ter que desaparecer do quadro. Vai ter que sumir totalmente. Esse amarelo claro, você vai ter que sair todo. Ele não vai poder mais ficar no quadro. Ele vai ter que virar uma camada que vai ficar por trás dessa daqui. Ele não pode ficar uma camada acima, ele vai ter que ficar uma camada abaixo. Ele não pode aparecer nessa próxima agora. Por isso que eu preciso pintar todo. Olha aí, que eu posso passar o pincel, deixa aí, depois você vem e corrige. Eu vou tocar com os marrons aqui, ó, na parte onde a queima está aparecendo. E agora eu vou acrescentar aqui um pouquinho de amarelo, porque eu já quero começar a clarear com vermelho. Verde, vermelho, escurece. Aí eu vou colocar o quê? Um pouquinho de amarelo para clarear. Vou colocar amarelo com vermelho para não ficar muito verde, tá? E agora eu começo a dar uma clareada. Não precisa ser muito mais claro não, tá? Até porque a gente ainda vai aplicar outras camadas de tinta nesse quadro. Pode encostar nas flores, só não apaga, tá? Entrar por aqui, ó, para botar um pouco de marrom e apagar a queima. A queima precisa sumir do quadro. Ela não pode continuar. Eu vou clarear bem mais agora, vou jogar amarelo com vermelho. Vai ter verde? Vai, mas vai ter agora mais amarelo e vermelho do que verde. Não precisa clarear muito, porque ainda vai ter outras camadas de tinta. A gente vai acrescentar branco. Perceba que nem tem branco na paleta, ó. A paleta tem verde, vermelho, amarelo e azul. Nessa fase, nem toque no branco, porque nem precisa, tá? Não precisa nem tocar no branco. Quando quiser uma cor mais clara, é só usar ela bem diluída. Não precisa usar branco nessa fase. Tem gente que quer usar, pode usar, não tem problema. Porque o branco ele demora um pouquinho a secar e ele tende a acinzentar as coisas. Então é melhor deixar ele para uma fase onde as coisas estão mais secas, para você não ficar acinzentando demais o quadro, tá? Vai entendendo esses processos que eu vou falando, eles são muito importantes para você ir evoluindo aí na pintura e se tornar um grande artista. Agora, ó, eu vou descendo para cá, perceba que eu já coloquei um pouco mais de amarelo, a cor já deu uma clareada. Como eu falei, eu clareei do lado, não clareei muito, por quê? Porque eu nem estou usando branco ainda, então não precisa clarear muito agora não. Deixa eu só ajeitar aqui essa cor que ficou muito manchada, a tela já puxou e eu já posso trabalhar um pouco nela.
Ó, essa parte do fundo, a gente já pode considerar essa parte do mapeamento. Eu estou repetindo o pincel sem pegar tinta, ó, só espalhando. Pega esse marrom aqui, ó, começa a dar uma arranhadinha aqui de novo na parte da sombra, para o quadro poder criar atmosfera, tá? Foi o que eu falei, tudo que está dentro da mesma luz tem que ter as mesmas tonalidades, tá? A mãe é a mesma, que é a luz, né? Tá originando. Por isso que eu já tô, ó, tirando um pouco lá da cor do fundo e tocando aqui nas flores. A origem é a mesma. Vocês não têm noção do quanto esse quadro vai ficar bonito. Pode até tirar daqui e jogar aqui, ó, dentro do vaso, tá? Você pode sair, ó, passando um pouquinho por cima do verde para fechar bem a parte da queima, usando aquele mesmo marrom que você usou no fundo. Eu nem estou pegando mais tinta, eu estou espalhando a tinta que já está na tela. Estou tirando aqui da tela. Olha aí. Beleza, agora vamos trabalhar a mesa. A mesa é pouco verde e mais vermelho e amarelo, mas é a mesma cor. Ó, vermelho com amarelo e um toquezinho só no verde. Vamos botar a mesa mais avermelhada, tá? Eu vou jogar aqui um pouco mais do vermelho. Ó, ficou muito parecido com a cor de cima, eu vou botar agora mais amarelo. Joguei mais amarelo na mesa e vou dar só um toquezinho de verde. Pronto. Melhorou bastante. Agora eu vou diluir mais. Eu quero a tinta mais molhada, que é para correr mais rápido. E vou fechar aqui, ó. Não precisa se preocupar com sombra agora não, tá? Daqui a pouco eu vou por cima e eu boto a sombra. A sombra é vermelho com verde, é a mesma sombra lá de cima. Deixa eu só fechar aqui a tela. Eu poderia colocar a sombra agora, professor? Poderia, com certeza. Mas eu vou, já que eu estou com a tinta aqui, eu vou seguir e depois eu volto, tá? A tela já vai estar seca. Quando eu chegar no final já vai ter puxado um pouco. Aí eu já consigo colocar a sombra. Bate um pouco no fundo, ó, invade o fundo do quadro. Invade o fundo aí, ó. E vai colorindo para o lado de cá. Deixa tudo meio monocromático e depois você vem trabalhando o corpo. Não deixe de assistir às aulas, pessoal. Por quê? Porque é uma oportunidade de ouro que vocês estão tendo de evoluir. Então não percam essa oportunidade, né? Não percam essa oportunidade, tá? É um conselho que eu dou, ó. Tira um pouquinho desse amarelo, ó, joga aqui dentro do vaso, tá? Para poder criar uma harmonia entre o todo, ó. Vou espalhar bem aqui. Agora a sombra é só pegar, ó, verde com vermelho só. Aí você já pode colocar aqui na sombra. Ele tem uma sombra aqui. E aí você vai trabalhar essa parte da sombra. E aí você também pode jogar uma sombra aqui na flor. Ó, a sombra subiu, então a da flor também tem que subir. Beleza? Tem que acompanhar como se fosse a mesma luz para tudo. Já vou jogar um pouquinho mais de marrom aqui, ó, na sombra. Aproveitar que ela já puxou um pouco. E já vou dar uma trabalhadinha aqui. Esse marrom daqui, ó, eu botei um pouco de vermelho nele e já dei uma arranhadinha a mais aqui.
para trabalhar bem essa parte da sombra. Pessoal, pode seguir esse processo sem medo de ser feliz. Você vai se tornar um grande artista, tá? Ou uma grande artista. Arranhando aqui um pouquinho, ó. Esse é um processo de sucesso, tá? De sucesso garantido, de grandes obras de arte. Você vai produzir seguindo esse caminho aqui. A prova disso você vai ter a beleza desse quadro, né? Essa parte sombra e luz, é uma das mais importantes na pintura. Esse domínio da sombra, esse domínio da luz, é quem vai dar toda a beleza. Agora pega um pincel, limpa o pincel no pano e começa só a passar o pincel assim, ó, esfregando, para espalhar um pouquinho mais a cor. E aí você espera a tinta puxar um pouquinho. Lembra aquele amarelo da queima? Ele não pode estar presente mais na tela, ele vai ter que sumir em todos os lugares. Então pega o marrom e vai batendo onde você vê que o amarelo ainda ficou. E pode ir tocando aí na tela. Eu agora estou espalhando já a tela sem cor, sem tinta, né? Só espalhando a tinta que já está nela. Vou repetir um pouquinho a cor do vaso. Vou pegar aqui, ó, o azul ultramar, o vermelho e o verde. E eu vou aumentar um pouco mais a dose do azul, porque o vaso é azul. Eu vou diluir, só que eu não vou diluir muito. E já vou trabalhar mais uma camada. Aproveitar que a tinta já está puxando e a gente ainda tem tempo para trabalhar aqui, ó. Mais uma camadinha de azul. Esse vaso vai ficar muito harmônico, né? Por causa do azul e do verde e do vermelho. Então vai ficar tudo dentro de um ambiente que a gente chama de atmosfera, tá? O que é atmosfera, professor? É a luz que está imperando naquele lugar. Esses quadros aqui que a gente está fazendo agora vai ficar num nível muito mais alto do que aquelas lives que eu fiz, porque agora eu estou ensinando para vocês o que eu não ensino nas lives, tá? Então quem acha que na live é a mesma coisa, eu posso garantir para vocês que não. O conteúdo aqui ele é muito mais completo e muito mais detalhado, tá? Além do conteúdo, tem também a explicação, que claro que a gente procura fazer o melhor para esse pessoal que realmente está cooperando, né, pagando. Então a gente sempre vai tentar se esforçar para dar o melhor para vocês, tá? Eu já vou aproveitar aqui o vermelho com verde e eu também já vou dar uma escurecidazinha aqui na sombra. Aproveitar que a tela já puxou um pouquinho. E já vou aproveitar também, já vou dar uma escurecidazinha aqui, ó. Já vou dar uma escurecidazinha aqui na sombra. Que cor vai ser as flores? Não importa, essa parte aqui é a base, tá? Essa é a base, ó. Vou escurecer aqui um pouco. Posso começar a escurecer também agora as flores, as folhas, ó. Pegar aqui o verde, vou botar vermelho e vou botar verde. Por que não só verde, professor? Porque esse verde ele não é legal, ele não é bonito para pintar. Ele é bom para misturar, mas não é bonito para pintar. Dei uma diluídazinha de leve, dei só um toquezinho aqui no diluente. Verde, vermelho e amarelo. E já vou também definir aqui um pouco das folhas. Vou escurecer um pouquinho mais usando vermelho com verde, não vou usar tanto amarelo. Dei até um toquezinho no azul aqui, tá? Pronto, escureci um pouco o verde e já vou voltar para trabalhar de novo o verde. Só que agora com a cobertura melhor, porque eu não vou diluir tanto. Eu já vou com uma diluição mais fraca. Porque a tela está puxando. Conforme ela está puxando, ela já aceita uma camada mais grossa por cima. Eu já defini o desenho, já defini as cores. Ó. Agora eu já posso começar, né, a usar umas tintazinhas um pouco mais cheinha, né, um pouco mais de tinta, não tão diluída. Porque a tela já tem o desenho, já sei onde vai ser as coisas, já sei as cores.
Agora eu já não preciso diluir tanto. Já dá para partir para a camada de acabamento, uma camadinha um pouco mais grossa. Vou repetir aqui a cor, tá? Verde, amarelo e vermelho. Coloca um pouco mais de vermelho e um pouco mais de verde. Dá um toquezinho diluente, mas um toquezinho leve, não muito cheio. E vem aqui, ó, jogando um pouco de verde por aqui. Esse verde serão as folhas. Algumas podem sumir se você quiser e outras podem ser acrescentadas se você quiser, tá? Nada tem que ser até esse momento. Aqui você ainda pode mudar de ideia, pode acrescentar algo, pode tirar algo. A fase é essa, para você fazer mudanças. Vermelho com verde. Bom, galera, então a gente para por aqui, tá? Espera secar um pouquinho. Dá para continuar, professor? Dá, mas fica muita informação para um dia só, beleza? Por isso que eu vou parar. Ó, tô quebrando aqui os encontros, ó, esfumaçando com um pincel sem tinta, um pincel limpo. Pincel que eu não usei para pintar, eu estou usando para esfumaçar. Isso é obrigado? Não, eu estou usando só para espalhar um pouquinho a tinta por aqui, que eu acho legal, mas não é obrigatório, tá? Então vamos contar aí as rosas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que tem um aqui embaixo. Pronto, então aí já está ótimo, o quadro está nascendo, um belo quadro, tá? E a técnica foi passada, você tem que estar bem ligado para você tentar não só repetir, mas entender. Mais importante do que você repetir o que eu estou falando é você entender o que eu estou falando, tá? Então, se você estiver entendendo o processo, é muito mais importante do que o resultado. Desejo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.